né? O professor Salomão, acho que a gente podia começar, não achas? Sim, vamos começar. Nosso tempo ruim, né? Então, nós vamos dar início à reunião com o fórum, hoje representado pela doutora Carla, o senador Jorginho Melo, a quem nós saudamos. Também saudamos, em nome do Floripa Amanhã, o coordenador do fórum, que é o deputado do Floripa Amanhã, Floripa Sustentável da OAB. Nós queremos saudar o coordenador do fórum, que é o deputado Daniel Freitas, e destacando de modo especial a deputada Carmen Zanotto e o senador Jorginho Melo, que estão sempre presentes em todas as reuniões comunitárias e não medem esforços para que essas reuniões aconteçam. Nós também queremos saudar os deputados estaduais que foram convidados, não sei se estão todos presentes, os prefeitos, destacando também o convite, embora ainda não tenha chego, dos prefeitos da Clecide, presidente da Associação dos Prefeitos da Grande Florianópolis, do prefeito Topázio, dos vereadores também escreveram, mas ainda não chegaram, dos secretários, de modo especial, do doutor Paraná, da imprensa, que também foi convidada, de organizações não governamentais, na pessoa da senhora Anita Pires, e da comunidade que convidada está participando desse evento. Esse encontro ele foi organizado pela sociedade civil, através do Floripa Amanhã, da Floripa Sustentável, da OAB, o doutor Rafael Warren também já está presente. Depois de a gente ouvir um relato do doutor Paraná a respeito da pandemia do Covid em Florianópolis e região. Juliano. Deixou extremamente preocupados com a situação. Vamos lá. E, segundo ele, de acordo com o ritmo com que a doença está se desenvolvendo... Professor Salomão? Não, é que o microfone do senador Jorginho estava aberto e já foi fechado. E de acordo com o ritmo com que a doença está se propagando, o sistema de saúde da região, da Grande Florianópolis e também do Estado, poderia entrar em colapso caso não fosse nada feito de diferente. Isso está se concretizando hoje, porque a gente vê que a maioria das UTIs dos hospitais da região da Grande Florianópolis e que está do Estado estão quase 100% lotadas. Hoje eu ouvi na TV um relato de um médico dizendo que está chegando a hora de se escolher quem vai para a UTI e quem não vai. Isso, na prática, isso significa dizer escolher quem poderá viver e quem deverá morrer. Isso é demais. Isso a gente não pode permitir que isso aconteça, né? Entendemos que o momento exige a união de todos para vencermos esse mal que está a nos atingir indistintamente. Seja jovens, adultos, anciões, enfim, todos estão sujeitos a pegar essa doença. O foco desse encontro é a Covid-19, mas gostaríamos que fosse o momento também de abrirmos um canal de comunicação com o Fórum Parlamentar para tratarmos também de outros assuntos que temos de interesse da comunidade na nossa região, em momento oportuno. As entidades organizadas desse evento desejam que o mesmo seja extremamente proveitoso e que nos ajudemos mutuamente a encontrar um caminho seguro para atravessarmos esse momento difícil. Daqui em diante, a senhora Zena Becker, que representa a Floripa Amanhã e coordena o movimento Floripa Sustentável, irá coordenar todos os trabalhos. Para ti, Zena.
Obrigada, professor Salomão. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Carmen. Muito obrigada pelo apoio extraordinário. Boa tarde ao deputado Jorginho Mello, ao deputado Bruno, que eu vi também que entrou. E quero pedir que mais alguns parlamentares que se identifiquem para que a gente possa, inclusive, nominá-los. Ao secretário Carlos Justus, ao presidente da OAB, doutor Rafael Horn. Primeiro, eu quero informar que essa reunião está sendo gravada. E também que a imprensa foi convidada, portanto, é uma reunião aberta, né, e que tudo que for falado aqui será registrado pela mídia. Então, precisamos estar ligados de que a gente está numa reunião aberta para que todos possam participar. Afinal, é um momento comunitário. O Floripa Sustentável é um movimento que tem em torno de 44 entidades, uns 50 empresários, diversos profissionais da área da saúde, engenheiros, advogados, professores universitários, arquitetos, estudantes, ou seja, nós também em torno de 200 pessoas que fazem parte deste movimento e que há 2 anos é coordenado para Floripa Amanhã. Nós viemos trabalhando fortemente nas campanhas do Covid, não só com campanha de conscientização para a população, que se cuidasse, como campanha principalmente do atendimento e do tratamento precoce, que é uma das coisas que nós, a Federação das Indústrias, a Federação da CDL, tem batido muito na reunião do Comitê Econômico do Estado, a importância que existe os médicos se conscientizarem que precisa de atendimento e o tratamento precoce, precisa que as pessoas da periferia tenham, no mínimo, vitaminas, né, vitamina D, vitamina C, zinco, etc., para reforçar a imunidade antes que cheguem nos hospitais tão doentes. Fizemos diversas reuniões e a última nós conversamos com a OAB e também com o Ministério Público, só para ter uma base, para ver assim, o que cada setor está fazendo para que a gente pudesse unir forças e conversar com a bancada catarinense. Por isso, eu vou tomar a liberdade de ler uma carta que nós vamos encaminhar aos senhores, após essa reunião, do que foi decidido, em comum acordo com a Secretaria de Saúde do município, com a OAB, e também com o Ministério Público numa reunião. O Ministério Público não subscreve a carta, até por ser um órgão público federal, mas concorda com as nossas iniciativas de um trabalho em conjunto. Prezados senhores parlamentares, Santa Catarina vive uma dramática situação em relação à pandemia do coronavírus, causada pelo SARS-CoV-19, agravada por uma desproporcional distribuição de vacinas aos estados. É inadmissível que o nosso estado figure na penúltima posição na ordem para o recebimento das vacinas. Uma ação urgente, firme e com base em fortes argumentos precisa ser realizada junto ao Ministério da Saúde para mudar e corrigir este quadro. O cálculo dos quantitativos das doses foi realizado a partir das informações desatualizadas do banco de dados do Ministério da Saúde e que não reflete a real condição em nosso estado. Daí a necessidade de retificação dos dados sob pena de prejuízos enormes à sociedade catarinense. A desproporção na distribuição nacional se reflete com clareza no percentual da população vacinada. Nesse ponto, é imprescindível destacar que os estados e municípios estão autorizados a importar vacinas sem registro da Anvisa, conforme decidiu o TF em 23 de fevereiro de 2021, na arguição do descumprimento de preceito fundamental 770, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O critério a ser observado é a constatação de que a União não tem condição de fornecer cobertura imunológica a tempo e em quantidades suficientes.
É uma via que se abriu para acelerar a vacinação e que deve ser utilizada, mas que depende de planejamento, coordenação, logística e proatividade. Exatamente isso que reivindicamos e esperamos que os nossos representantes em Brasília, eleitos para defender os interesses de Santa Catarina, seja mediante a urgente correção dos dados norteadores do cálculo da quantidade de vacinas e pedido de remessa complementar do imunizante, seja por intermédio de aquisição de vacina pelo Estado de Santa Catarina e municípios. O que pedimos não é nenhum privilégio, mas sim a justa distribuição das doses de vacinas, levando-se em conta a proporcionalidade, dados corretos e situação caótica do sistema de saúde em nosso Estado. Além disso, uma série de argumentos deve ser levada em conta pelo governo federal, quais sejam: primeiro, grande parte dos servidores dos hospitais e clínicas localizados na capital, por exemplo, reside nas cidades da região. Portanto, não conto como moradores de Florianópolis e recebe as vacinas na cidade, o que aumenta a demanda do município. 2. Em nossas cidades litorâneas e turísticas, é muito comum a moradia temporária de pessoas de outros estados que aqui têm residência de veraneio, em especial os mais idosos que estão sendo vacinados no estado, mesmo não constando no cadastro do IBGE como residentes de Santa Catarina. 3. Os próprios dados do IBGE estão defasados, pois são dados de 10 anos atrás. Portanto, é fundamental que o Fórum Parlamentar Catarinense, de forma unitária e determinada, exija do Ministério Público um tratamento justo para Santa Catarina e que torne pública esta iniciativa. Do mesmo modo, entende-se razoável que o parlamentar catarinense adote providências no sentido de instar o Estado de Santa Catarina a urgentemente criar um plano factível de aquisição e distribuição de vacinas por conta própria para somar ao Plano Nacional de Imunização. Estamos certos de que somente assim, com atitudes práticas, estaremos fazendo um grande bem ao nosso Estado e ao nosso povo. De nossa parte, estamos à disposição para colaborar no que for necessário. Todos juntos, unidos pela vacina. Eu gostaria de frisar que a gente tem trabalhado muito, não é achismo, senhores parlamentares. As federações estão dispostas a comprar a vacina e que as suas indústrias consigam vacinar os seus colaboradores, que é uma forma, inclusive, de contribuir para o Estado, mas, infelizmente, ainda não se pode comprar. É uma das coisas que a gente gostaria muito que os senhores interferissem. E agora, para completar o nosso pleito, eu gostaria de chamar o doutor Rafael Horne, que é o presidente da OAB aqui de Santa Catarina, que é parceiro nesse momento, junto com a Floripa Amanhã e com a Floripa Sustentável, para fazer o seu depoimento. Sempre lembrando que essa reunião está sendo gravada. Lá, doutor Rafael, por favor. Olá, muito boa tarde. Dona Zana Becker, no seu nome, cumprimento todos os participantes aqui das entidades, nesta reunião tão importante com o Fórum Parlamentar. Cumprimento, aqui vejo o senador Jorginho Mello, a deputada Carmen Zanotto, todos os demais parlamentares que não consegui aqui identificar, mas sintam-se cumprimentado na pessoa da deputada Carmen Zanotto, do senador Jorginho Mello, a deputada Carmen Zanotto, a quem agradeço mais uma vez pelo projeto de lei que busca suspender os prazos judiciais aos advogados que adoecem, principalmente nesse período de pandemia. Nossa luta, deputada, tem sido também nesse sentido, porque isso também é uma luta cidadã e mostrou, Vossa Excelência, sua sensibilidade nesse tema. Muito obrigado e agradeço aqui publicamente, mais uma vez, em relação a esse projeto de lei tão importante. Em relação à vacinação, hoje, nós temos uma reunião também às 17 horas, eu vou pedir licença a todos que talvez não consigam continuar
até o final da reunião, e o nosso presidente da Comissão de Direito da Saúde, da OAB Santa Catarina, Dr. Wilson Knoner Campos, que está aqui conosco, a quem cumprimento e agradeço a parceria nessa luta da ordem pela agilidade na vacinação em nosso estado. Nós temos alguns pontos que estamos a cobrar em face do estado de Santa Catarina, que é, primeiramente, a ampliação da transparência na vacinação, no nosso processo de vacinação. Nós temos recebido algumas denúncias de que a cronologia, aquela ordem que foi estipulada pelo Ministério da Saúde não tem sido seguida e que também o nosso sistema, o sistema de alimentação de dados do Ministério da Saúde não tem sido preenchido pelos municípios e também pelo estado de Santa Catarina. Então, um dos primeiros pontos que nós trouxemos para garantir maior agilidade e ampliação da transparência, e pedimos a implantação de um portal da transparência, inclusive, para que lá toda a população possa exercer o controle social, algo muito importante, o controle social de todas as vacinas que chegam, que são distribuídas, para onde vai e quem recebe. Inclusive, nesta semana, estive reunido com o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Fernando Comim, com quem estarei às 17 horas na reunião com o secretário estadual da Saúde, para apoiar o projeto de lei que foi apresentado aí pelo deputado estadual Felipe Estevão, aqui em Santa Catarina, pela ampliação, pela implantação do portal da transparência da vacinação. Algo que nós entendemos super importante nesse momento, é entregar dados e para que nós possamos compreender quais são os gargalos que estão a provocar o atraso nesse processo. Se é a ausência de vacinas, se é a dificuldade na logística de distribuição, se é a dificuldade na aplicação na ponta. E isso nós não temos a resposta correta, por quê? Porque nós não temos dados. Nós temos, na verdade, várias explicações, algumas delas, inclusive, contraditórias. Importante ressaltar que agora, a partir dessa semana, por conta de uma ação ajuizada pela OAB no Supremo Tribunal Federal, a dona Zênia foi muito feliz ao mencionar, nós conseguimos garantir que estados e municípios possam fazer a aquisição direta dessas vacinas. Então, hoje, na verdade, já está nas mãos nossas as soluções para a solução do problema. Claro que precisamos que tenha vacina no exterior para serem adquiridas. Então, esse talvez seja a grande incógnita, e os nossos parlamentares, que talvez que estão aí acompanhando de perto essa batalha, talvez possam nos trazer as informações sobre como está a viabilidade de compra no exterior. Talvez seja essa a grande incógnita, né, de toda a população, como está a dificuldade de compra no exterior em relação a laboratórios, de que forma que nós conseguimos viabilizar a chegada desses insumos. Nós temos autorização de compra, temos intenção de compra, temos todos dispostos a exercer a vacinação, temos um problema que é relacionado à transparência, o que nos traz uma insegurança, né, em relação ao processo de vacinação, e uma falta de informações sobre a negociação com os laboratórios no exterior, ou a produção dos laboratórios aqui no país, e me parece que nesta reunião importantíssima, a palavra, né, dos nossos senadores, deputados federais a respeito dessa temática, que certamente poderão nos dar uma tranquilidade, que nós possamos levar, né, às nossas bases a essa informação tão importante e que nos tranquilize, porque hoje vacina é vida, e nós estamos hoje numa luta importante, que é a luta pela vida, e nós contamos aí com toda essa coesão, agradecendo mais uma vez a sensibilidade dos parlamentares que se fazem aqui presentes, numa reunião que se faz muito importante, e agradeço a pessoa da dona Zena Becker por ter organizado e permitir que a ordem possa contribuir nesse processo tão importante para a sociedade catarinense. Muito obrigado. Bom, agora nós gostaríamos de passar a palavra para o secretário Paraná, para que ele relate as suas dificuldades no município de Florianópolis, que não é diferente para os outros municípios de Santa Catarina. Vamos lá, professor. Zena, Salomão, Anita, acho que, em nome de vocês, quero comentar todas essas instituições do Floripa, da sociedade civil organizada, que mobilizaram a presença, e é muito bom usar esse espaço para rever minha grande amiga, a deputada Carmen Zanotto, a quem, quando estava eu recém-assumindo o Hospital Universitário e ela na Secretaria da Saúde, já naquela época vivíamos dificuldades tremendas, né?
E eu e a deputada, quando, na época, o governo fez uma ideia de contratualização dos hospitais universitários, que seria o mecanismo que passaria a gerir essa condição, e onde teria que haver uma obrigatoriedade de participação do governo do Estado com as universidades, a maior parte dos lugares do Brasil, um não falava com o outro. O governo do Estado não falava com os hospitais não falavam com o governo do Estado. Então, eles ficaram muito impressionados. Quando nós chegamos logo no primeiro dia lá, chegamos na frente de todo mundo e eles ficaram muito impressionados como é que a gente já estava lá para assinar a contratualização, com tudo pronto. Vocês já vieram aqui? Está tudo acertado? Não está tudo acertado. E realmente tivemos uma parceria muito grande durante todo aquele período, no entendimento da construção do sistema único de saúde, que nós, no meu ponto de vista, é um dos maiores instrumentos de cidadania desse país. Né? E que também agora está sendo desafiado pela primeira vez com essas dificuldades do processo de imunização. Nós temos uma situação no país, não é? De alta tradição, maior tradição mundial em vacinação de população é do sistema de saúde brasileiro. Então, nós estamos vivenciando essa dificuldade agora e acho muito importante essa reunião. Queria cumprimentar a parceiro de longa data, Carmen Zanotto, e aqui, estou vendo aqui do lado, o senador Jorginho Melo. Né? Gosto muito do senador, sempre tive um grande apreço, né, por ele, pela família, né? E sei do comprometimento que ele tem, né, de que as coisas sejam resolvidas, né? Tive a oportunidade de uma visita também a Brasília, aqueles périplos que a gente faz, com o Pires na mão, de ele me pagar, lá na Câmara, me pagou, na época, conseguimos almoçar junto lá no restaurante da Câmara, e ele fez questão de pagar, acho que naquele dia a gente comeu um peixe com massa, eu acho que foi isso, né? Então, aqui também, assim, acho muito importante essa questão toda, da OAB aqui presente, do Rafael está aqui presente, a OAB. Todos nós somos a sociedade, né? E as decisões que nos afetam toda a sociedade. O nosso compromisso é trabalhar nessas questões. Bem, enfim. A questão, nós estamos vivenciando uma situação hoje em dia a respeito da vacinação que nos atormenta muito, e a mim, particularmente, como um militante antigo do Sistema Único de Saúde. Né? Nunca foi visto no país, por exemplo, uma disputa, uma cidade diz que já está vacinando acima de 60 anos, a outra diz que não está vacinando nem 90, a outra diz que está vacinando 80. Isso nunca ocorreu. Nenhuma cidade no Brasil passou de uma fase sem que todos os outros tivessem passado de fase. Isso precisamos retomar, porque isso cria um descrédito. Mas por que é que aconteceu isso? E aí, com muita pertinência, o Rafael falou, teve cidades, por exemplo, que recebeu vacina para 200 profissionais de saúde. 180 idosos de 90 anos. E só tinha 50 idosos de 90 anos ou 50 profissionais de saúde. Resultado. Ele não pode continuar a vacinação porque ele não pode ir além da fase 1, que é a fase 75, e fica com as vacinas estocadas, ficaram pequenas cidades, principalmente, ficaram com vacinas sem poder aplicar, porque se aplicasse, estariam furando fila, o que era proibido nesse momento. Em compensação, não podiam aplicar porque não tinham mais população adequada para o número de vacinas que receberam. Em compensação, por exemplo, exatamente ao contrário de Florianópolis. Florianópolis basearam a distribuição de vacinas em Florianópolis, por exemplo, dos profissionais de saúde, mais ou menos baseado no número de profissionais de saúde que tomaram vacina H1N1 no ano passado. Eles viram lá quantos profissionais de saúde tomaram vacina para H1N1 no ano passado. E mandaram esse quantitativo para nós. Só que muitos hospitais privados, muitas pessoas não utilizaram o Sistema Único de Saúde para tomar a vacina H1N1. Então, resultado, nós recebemos 13 mil vacinas e temos mais de 24 mil profissionais de saúde para vacinar. Então, nós temos cidades de Santa Catarina que já vacinaram todos os profissionais de saúde. Todos. Não só os profissionais, vacinaram todos os trabalhadores. E nós, em Florianópolis, só recebemos vacina para vacinar até agora 36% do total de trabalhadores em saúde. Então, essa divergência acaba se publicando um material onde você vê, parece uma corrida de estados, onde se diz São Paulo já vacinou 4% da população. Santa Catarina só vacinou 1,2% da população.
mas quantas vacinas totais Santa Catarina recebeu e qual é o proporcional disso em relação à população. Fomos fazer esses cálculos e vimos que nós ficamos em penúltimo lugar. Só recebemos um pouco mais de vacinas do que o Pará. Recebemos menos vacinas proporcional à população do que todos os outros 20 e tantos estados brasileiros. E por isso a importância da gente que levanta esses números, estarmos aqui conversando com os nossos deputados, senadores, para que em Brasília possam levar isso em consideração. Não podemos também, a ideia, por exemplo, que foi de levar mais para um estado, menos para outro estado, qual foi o critério que se tomou? Porque São Paulo já vacinou 6% da população e nós vacinamos 1,2%. Vacinas proporcional ao tamanho da nossa população. Então, é isso que eu acho que a gente está aqui conversando hoje. Eu acho que essa questão que o doutor Rafael falou também, muito importante que haja transparência. Nós, no primeiro dia que surgiu a vacina, a gente fez o portal, fizemos o vacinômetro, assim como fizemos o covidômetro, para dar toda a transparência, quantas pessoas foram vacinadas, quantos deixaram de ser vacinados, qual é a faixa etária. Esquematizamos num caderno onde é que estamos, qual é a população que investimos. E também a surpresa das mudanças que a população não consegue entender. Por exemplo, na semana passada, a CIB aqui, houve uma decisão de vacinar primeiro, antes de outros profissionais de saúde, se vacinarem todos os profissionais que trabalham com as vigilâncias estaduais. Correto, a gente tem vigilância epidemiológica, tem a vigilância, tem as pessoas que trabalham na casa das pessoas com a possibilidade da dengue. Correto isso. Mas a população recebe isso como se a gente estivesse querendo mudar a regra do jogo, ou seja, não estava previsto isso, porque é que agora foram vacinar as pessoas da vigilância? Porque foi aprovado uma reunião da CIB. Hoje eu recebi um monte de reclamação de trabalhadores de saúde questionando por que estávamos vacinando as pessoas da vigilância. E por que não continuamos vacinando os outros profissionais de saúde? Porque também tomamos uma decisão, e é uma decisão interna nossa aqui, para vocês saberem, que a gente decidiu, aí o município tem condição de fazer isso, que a gente decidiu que 70% das vacinas que vierem sempre serão 70% para avançados nos idosos e 30% para os profissionais de saúde. A gente tomou essa decisão para todo mundo ter transparência de quanto é que cai cada grupo. Vacinar os primeiros profissionais de saúde de 20 anos e não vacinar os idosos de 80 anos. Então, nós tomamos isso, também demos transparência a essa publicação. Outra coisa que fizemos também, para entenderem, que nós, nas próximas vacinas dos profissionais de saúde, não haverá uma briga por categoria. Nós vamos fazer também uma vacinação dos profissionais de saúde baseada em idade. Primeiro 60 anos ou mais, depois 50 anos ou mais, e depois com comorbidades, porque eles também se encontram num grupo mais suscetível. Já que os hospitais que atendem Covid, todos eles já foram vacinados, a gente criou um cluster de isolamento desses hospitais que trabalham, que atendem Covid. Então, resumindo, achamos muito importante que não haja essa notícia, por exemplo, de disparidade em cidades que já estão vacinando 60 anos, enquanto outras cidades não acabaram de vacinar seus com 80 anos. Isso tudo se deve a um critério não bem estabelecido da distribuição das vacinas. E aí os nossos representantes lá em Brasília de levarem esse nosso pleito ao ministro da Saúde de que haja... Santa Catarina não quer ser melhor que ninguém, quer ser tratado igual aos outros. E se até agora nós ficamos para trás, a gente vai precisar ganhar um pouco mais para chegar na frente. Qual é meu sonho de consumo, gente? Para todos vocês. Era poder chegar com a população acima de 60 anos e com comorbidades vacinadas antes do início do inverno. Porque a gente sabe que isso será uma situação dramática. Convivemos o inverno e também essa questão toda de a gente, rapidamente, nós vamos ter um desafio grande pela frente de vacinação, que eu tenho que dar 3 semanas entre dose de Coronavac. E depois eu tenho que dar mais 3 semanas entre a vacina do HN1 e as doses de Coronavac. Então, nós vamos ter pessoas fazendo vacinas agora praticamente em todos os 3 meses. Se nós atrasarmos muito a remessa de vacinas, eu vou conseguir, depois eu vou ter que vacinar contra H1N1 e segurar a Coronavac, ou vacinar a Coronavac e segurar a H1N1. Então, a gente precisaria realmente, finalizando para não me alongar, senador Jorginho, deputada Carmen, todos os deputados que estão presentes, que eu não consigo identificar todos, um grande esforço para aumentar o número de vacinas chegando a Santa Catarina. Né? Amanhã, acho que é uma segunda-feira, haverá uma reunião da FECAM para discutir a questão de uma ação conjunta para a possibilidade de compra de vacinas, para que a gente possa também fazer isso. Nós tivemos uma consulta, fizemos uma consulta já à Pfizer, fizemos uma consulta ontem à Pfizer, na possibilidade de comprar vacinas. Recebemos o aviso da Pfizer que
enquanto ela estiver negociando com o Estado brasileiro a venda de vacinas, ela não poderá fazer a venda para mais ninguém, e que só posteriormente a negativa do governo brasileiro é que ela poderá trabalhar a questão da compra de vacina para os estados e municípios. Temos uma outra coisa também, que eu acho que é uma outra questão. Nós temos no Plano Nacional de Imunização, há faixas que não estão cobertas, né? E não se tratam de faixas preferenciais, jovens, etc, etc. Então, se ele não está coberto no Plano Nacional de Vacinação, mas se, por exemplo, uma indústria quer cobrir essa faixa etária que não é prevista no Plano Nacional de Vacinação, acho que poderíamos também facilitar a aquisição de vacinas para esses indivíduos que não estiverem cobertos pelo Plano Nacional de Vacinação. Eu acho que tudo isso é levar para os senhores essa demanda e que nos apoiem lá em Brasília para a gente poder dar resposta. Era isso. Obrigada, secretário. Eu queria registrar aqui a presença da vereadora Manu, da vereadora Mariane e do vereador Marquinhos, que a gente está conseguindo ali identificar. Como vocês viram, o relato do secretário, a gente discutiu bastante, não é uma coisa assim que o Floripa Amanhã e a Floripa Sustentável pensou e fez, foi discutido com alguns médicos, secretário, com o presidente da ACM também, e depois, como eu falei anteriormente, uma reunião com a OAB e com o Ministério Público, quando a gente percebeu que todos temos a mesma ideia de que não estamos sendo contemplados como os outros estados, a gente não quer nem mais o que a gente quer, que seja igual. Foi que nós tomamos essa decisão. E, por isso, eu queria reforçar ao senador Jorginho Mello e à deputada Carmen, que estão aqui na linha de frente com a gente, que tente fazer o esforço maior, principalmente se o Ministério da Saúde não consegue dar conta de todo o programa de vacinação, que libere para os estados comprar. Nós temos empresários dispostos a investir e ficamos amarrados, nosso povo está aí enchendo os hospitais e nós não podemos fazer nada porque existe, né, uma lei maior e que temos que obedecer. Bom, agora eu queria pedir, se, além dos parlamentares, que nós vamos abrir a palavra, depois as pessoas, se quiserem fazer perguntas, têm que fazer pelo chat. Daí nós vamos lendo aos parlamentares e eles vão responder. Respeitando sempre não a hierarquia, mas assim, vamos dar a palavra para a mulher primeiro, né, que é a deputada Carmen Zanotto, sem querer discriminar, que não é muito o meu perfil, mas e pela organização e pelo empenho que ela teve, que ela sempre teve aqui com Floripa Amanhã, e todos nós de Florianópolis, então vamos dar o privilégio de abrir a palavra, senador Jorginho, a Carmen Zanotto, por favor. Muito obrigada. Eu quero iniciar agradecendo o convite para estar com Floripa Amanhã, através da professora e sempre secretária e grande amiga Anita Pires. Agradecer ao professor Salomão, que fez a abertura, agradecer ao secretário, sempre professor doutor, né, Carlos Justus, que eu tenho essa grande referência com ele quando estive junto na Secretaria de Estado da Saúde, ao nosso Rafael, presidente da OAB de Santa Catarina, a Zena, que está coordenando, dizer que o Fórum Parlamentar Catarinense, o coletivo de deputados e deputadas, e os nossos 3 senadores foram convidados para estarem conosco nesta tarde de hoje. Eu sei da nossa agenda, por exemplo, nós, da Câmara Federal, estamos em processo de votação de uma PEC, que eu já quero manifestar a minha indignação de estarmos votando esta PEC neste momento, em que a gente precisa discutir e ter o olhar focado para a pandemia. A Câmara está discutindo uma PEC que tem todas as suas contradições e as suas divergências, inclusive numa sexta-feira, que não é comum na nossa casa estarmos votando nas sextas-feiras. Mas, enfim, o processo está aí. O professor Paraná trouxe para nós o panorama do município de Florianópolis. Nós estamos vivendo no país, assim como no mundo, uma situação muito mais complexa do que nós vivemos neste mesmo período ou durante todo o período de 2020. Eu já dizia, eu sou relatora da comissão externa, além de ser presidente da Frente Parlamentar Mista da Saúde, que o senador Jorginho é nosso vice-presidente, assim como os demais colegas da bancada de Santa Catarina também compõem essa frente.
O que nós estamos vivendo neste início de ano, nós também não imaginávamos no ano passado que teríamos uma situação como estamos tendo, porque nós, no sul do país, fomos a última região a viver aquele primeiro momento, tivemos todo o tempo para habilitar os leitos de UTI, reforçar as estruturas hospitalares, e no ano de 2020 não vivemos pacientes em ambulância e nem esta taxa de ocupação dos leitos de UTI que estamos vivendo neste momento. Eu acabo de ler uma matéria, inclusive, 2 óbitos que para mim são muito jovens, e independente da faixa etária, eu vou aqui fazer um parêntese para homenagear minha mãe, que morreu em janeiro do ano passado, e a mãezinha faleceu com 94 anos, e quando nós voltávamos de um velório de um idoso, ela sempre, como se na condição de idoso ele quisesse ir embora, né? Então, a gente não pode achar que porque tem 70, 80, 90 anos, é natural a pandemia do Covid, muito pelo contrário. E esses 2 óbitos aguardando leito de UTI são de um paciente de 61 e 62 anos de idade, um homem e uma mulher em Xanxerê. Então, o que está acontecendo no oeste do estado está acontecendo em Santa Catarina, e aconteceu, né, no começo deste ano, na região, em especial no Amazonas, no Baixo Pará, que a gente chama, enfim, nessas regiões que têm uma estrutura de saúde muito diferente que a nossa. Nós temos um desenho de saúde que precisamos nos orgulhar, precisamos nos apropriar dele, porque a logística, inclusive, para acessar um leito de UTI, está em todas as regiões de Santa Catarina. Não é um privilégio da capital do estado. Nós temos um desenho com profissionais médicos preparados, com a equipe de enfermagem, enfermeiros, técnicos, preparados em todos os municípios. O que fez com que, inclusive, os nossos índices de óbitos a cada conjunto de 100 mil habitantes fosse muito diferente que o próprio Rio de Janeiro e as regiões menos favorecidas deste país. Mas o tema aqui é vacina, e, professor Paraná, nós temos, eu como defensora da saúde, ex-gestora municipal, estadual e parlamentar desta área, o dever da gente trazer luz e clareza aos dados. Isso é muito importante, gente. Nós estamos sendo muito questionados por que Santa Catarina está com esses índices de cobertura vacinal. Ontem ainda eu conversava no voo de retorno para Santa Catarina com o secretário doutor André, que aqui eu quero agradecer todo o trabalho da Secretaria Estadual, das secretarias municipais e de todos os trabalhadores da área da saúde frente a esta pandemia. Mas, esta semana, por exemplo, nós já recebemos mais 2 remessas, são 6 remessas de vacinas que Santa Catarina recebeu, tanto da AstraZeneca, que é da Universidade de Oxford, quanto da Coronavac, que ou veio da China ou ela foi diretamente do Instituto Butantan. Quais foram as dificuldades iniciais que nós tivemos com relação à vacina? Né? Primeiro, uma demanda mundial. Para a gente ter ideia, 10 países já compraram 75% de toda a produção mundial de vacinas. Quem são esses países? Os países ricos. E nós estamos discutindo uma questão de humanidade. Estou fazendo essa fala para mostrar que não é tão fácil assim, nem tão simples, a gente aprovar um texto legal autorizando a compra por parte do setor privado, quando não tem a vacina disponível para o setor público. Então, quando nós estamos falando de uma pandemia, nós temos que falar da igualdade de acesso de toda a população dentro dos critérios. O professor Paraná trouxe para nós, e eu defendo sim, o PNI é mais antigo que o próprio SUS e é o programa de imunização mais avançado do mundo. Nós temos em Santa Catarina, independente do porte do município, profissionais de enfermagem qualificados como vacinadores nas salas de vacina e também qualificados para ampliar a cobertura vacinal. Então, nós precisamos compreender aonde estão as diferenças. Na terça-feira de manhã, nós já estivemos com o ministro Pazuello, Fórum Parlamentar, lá estava o senador Jorginho, que fez essa agenda a pedido do prefeito de Chapecó, prefeito João Rodrigues. Nós estávamos acompanhando, eu estava lá, o senador Espiridião Amin, meu Deus, eu não quero
nenhum equívoco, mas mais um conjunto de deputados e representantes do Estado de Santa Catarina. Naquele momento, eu mesmo entreguei um documento pedindo informações, professor Paraná, ao secretário Arnaldo com relação a esta divergência que estaria tendo com relação ao número de doses de Santa Catarina no comparativo ao Rio Grande do Sul e ao Paraná. Então, esse pedido de informação deverá ser respondido pelo Ministério da Saúde, por parte da Secretaria de Vigilância e Saúde, porque essa sensação, doutor Rafael, de que nós estamos sendo preteridos em detrimento aos outros estados é uma sensação muito ruim para a sociedade catarinense como um todo. Por outro lado, nós precisamos, e a fala do ministro da Saúde diverge da fala dos senhores secretários de Estado e dos senhores secretários municipais, porque o ministro Pazuello fez um apelo que todas as vacinas que chegassem aos estados fossem aplicadas em função da rotina que nós já estamos tendo na produção e no IFA, que já está no Brasil, tanto para o Butantan quanto para a Fiocruz. Então, a decisão de ontem, por exemplo, do colegiado de secretários na reunião da tripartite foi, não, só aplica todas as doses, as vacinas de Oxford, que a segunda dose é com 3 meses. E a do Butantan segura, faz a reserva técnica da segunda dose, porque a aplicação é de 2 a 4 semanas. Eu não sei se no momento de uma emergência tão grande como nós estamos vivendo em Santa Catarina, a gente tem que fazer o que a gente fez nas primeiras 4 remessas, professor Paraná. O senhor que é médico, especialista, e está vivendo no dia a dia a dificuldade, né? Nós fizemos a reserva técnica para a segunda dose no estado e agora já recebemos essas doses. Segundo os dados do Ministério da Saúde, apresentados na reunião com os governadores, então, aquilo que estava previsto agora para o mês de fevereiro, que era um quantitativo maior, era para ser 9.300.000 doses, nós ficamos com 5.900.000 doses. 2.000 doses da vacina de Oxford, que veio da Índia, não é do Butantan, desculpa, não é da Fiocruz, porque a da Fiocruz tem aquelas 400.000 doses que foram processadas e que precisam de validação da segurança dela em função. Fechou o seu micro agora. Ele está fechando sozinho, gente. Me desculpe, eu não estou nem encostando aqui, eu não sei o que aconteceu. Mas deixa eu repetir. Então, neste mês de fevereiro, nós estamos aí com 2 milhões de doses da Índia, da Oxford, que já foram disponibilizadas para o conjunto dos estados nesta semana, e 3.900.000 doses que são do Butantan. Como o Ministério tem uma projeção de recebimento de mais doses a partir da produção pela Fiocruz com IFA, que já está no Brasil, e o Butantan também tem, eu acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer, e daí teremos seus especialistas do nosso estado, é se nós vamos aplicar todas as doses das 107.000 doses que chegaram para Santa Catarina em função da situação que nós estamos vivendo. A deliberação de ontem foi diferente do pedido do ministro para nós na reunião de terça-feira. Para a bancada de Santa Catarina, o ministro pediu: utilizem todas as doses, independente de ser da Oxford, que é a AstraZeneca, que a segunda dose é com 90 dias, ou do Butantan, que é a Coronavac, que a segunda dose é de 2 a 4 semanas. Se a tomada de decisão for realmente segurar, doutor Paraná, a segunda dose, o quantitativo de população que será vacinada é inferior, né? Porque fica reservado até das 2 a 4 semanas para aquele público-alvo ser vacinado. Mas o grande questionamento trazido pela leitura da carta pela Zena é que nós estamos com um quantitativo inferior. Na reunião com o governador do estado, na quarta-feira à noite, a bancada de Santa Catarina, junto com o doutor André, eu não tenho esse documento por escrito, o doutor André, acredito que deva ter entregue para o nosso coordenador do fórum, o deputado
Daniel, então eu não conheço os dados que comprovem essa diferença. O que nós precisamos é da comprovação dos dados para que a bancada possa, e esse foi o meu pedido, subsidiar um ofício para cobrar do Ministério. Mesmo sem os dados, eu fiz o pedido de informação, porque a gente precisa clarear, né? Eu fico muito triste quando a gente vê Santa Catarina lá no mapa nacional como um dos últimos estados, porque eu conheço os trabalhadores da saúde de Santa Catarina, os gestores de saúde do estado e do conjunto dos nossos secretários municipais de saúde, a dedicação histórica que a gente sempre teve na vigilância epidemiológica e o orgulho que a gente tem das vacinas e da vigilância epidemiológica. Então, professor Paraná, nós estamos com a OAB, né? Daqui a pouquinho o doutor Rafael vai estar com o Ministério Público e com o doutor André, então eu reforço, doutor Rafael, o pedido, que se o doutor André entregou a cópia, eu também vou pedir essa cópia ao deputado Daniel Freitas, porque esta, eu tenho certeza, continuará sendo a bandeira da deputada Carmen, que é do segmento de saúde, mas será do senador Jorginho e será de todos nós, os 19 representantes de Santa Catarina, se esse quantitativo de doses é tão significante assim na diferença do público que foi calculado, trabalhadores da saúde e as faixas etárias da população que tem que cumprir o PNI. Temos perspectivas, certo? Perspectivas de recebermos doses importantes agora a partir do mês de março, tanto do Butantan quanto da AstraZeneca, mas só para dar um exemplo da Pfizer, gente, da Pfizer. A projeção da Pfizer para vender para o Brasil, a estimativa dela é de entrega no mês de julho para o governo brasileiro, gente. É mês de julho. Ela vai entregar para a iniciativa privada num outro preço, para a iniciativa privada entregar para o PNI? Porque, gente, nós estamos falando de uma situação de humanidade, nós estamos falando de uma situação que nós não podemos olhar a condição social de quem vai adquirir a vacina, e sim o público que precisa ser vacinado neste momento. Esta é a minha leitura, me desculpe se eu estou equivocada, e aqui quero me colocar à disposição para ouvir, inclusive, as críticas, né? Por que a Pfizer só vai entregar para o governo brasileiro, a partir de todas aquelas exigências que ela fez ao governo brasileiro, a partir de julho? 8.715.330 doses. É uma projeção. E depois, gente, é outubro e dezembro. A projeção da Pfizer, eu posso disponibilizar esse documento, vou fazer isso, Zena, para que você possa compartilhar com os demais participantes desta reunião. Não estou aqui fazendo uma fala de defesa ao governo, acho que o governo falhou, sim, no momento em que atrasou os pedidos, né? Ou seja, nós passamos aí a ter uma lista nacional, mas daquilo que foi possível por parte do parlamento para a gente votar todas as medidas provisórias com relação à compra de vacinas, não houve falta de recurso financeiro. Só para a gente ter ideia, foram 43 bilhões de reais só para o setor saúde no ano passado, para o enfrentamento da pandemia. Para este ano, o orçamento não tem previsão, não tinha previsão, pelo menos, na peça orçamentária para o enfrentamento do Covid. O recurso para a saúde do orçamento de 2021 é exatamente o que diz a emenda constitucional 95, o gasto no exercício anterior, mais a variação do INPC. Então, ele é insuficiente, repito aqui, insuficiente para atender a rotina da saúde, porque a rotina da saúde vai ser 2 anos em um, ressonância, tomografia, biópsia, cirurgias que não foram feitas em 2020 terão que ser feitas em 2021, mas o enfrentamento do Covid, que não parou a partir do dia 31 de dezembro, porque o orçamento se encerrou e a emergência e os recursos da emergência sanitária da PEC da guerra se esgotaram ali. Então, o papel nosso no parlamento está sendo aprovar que na semana que vem deverá ter por parte do Senado a PEC da emergência sanitária, destinando recursos, lembrando que eu discordo radicalmente, o auxílio emergencial é fundamental, precisa retornar
para aqueles cidadãos que estão desempregados. Eu preciso socorrer essa população, mas para mim socorrer essa população, eu não posso desvincular os recursos da educação e da saúde, sob pena de, se nós mexermos nesse item na Constituição Federal, os prejuízos desses dois setores para os próximos anos serem gigantescos. Não podemos gastar mais do que arrecada, concordo, independente de eu ter minhas divergências pessoais com relação a esta emenda constitucional, porque nós estamos com recursos insuficientes na saúde, por isso da dificuldade de fazer uma cirurgia, de fazer um exame, mas ela existe e não foi do governo atual, né? A gente aprovou isso antes deste governo. Agora, desvincular não dá. Precisamos garantir recursos e, para isso, doutor Rafael, o senhor que é da área do direito, nós temos empresários aqui, nós vamos ter que excepcionalizar os recursos para enfrentamento do Covid no ano de 2021, como aconteceu em 2020, sob pena de nós aí não termos atendimento porque os municípios não terão dinheiro para comprar o básico do básico na rede hospitalar, o básico do básico na rede municipal de saúde. Então, para mim não me alongar muito, porque eu tenho que passar a palavra aos meus demais colegas, nós precisamos formalmente da base de cálculos e dos dados que estão sendo apresentados pelo conjunto de secretários municipais de Santa Catarina, junto com o nosso secretário de Estado, doutor André, qual é a divergência que existe no número de doses. Dos dados oficiais que eu tenho, não tenho nenhum documento assinado nesse sentido, seriam em torno de 20 mil doses, é isso, doutor Paraná? O senhor tem esse dado? Qual foi a diferença para Santa Catarina no comparativo ao Rio Grande do Sul e ao Paraná, por exemplo, para a gente olhar para o Sul? Qual é o debate que os senhores têm? Quantas mil doses Santa Catarina teria deixado de receber em função da base de cálculo dos trabalhadores da saúde e da vacina da influenza H1N1 que nós tivemos? E aí, Zena, a preocupação, né, dos hospitais, da população que trabalha em Florianópolis, mas que é de outros municípios. O que eu sei, pelo menos, e aí também o professor Paraná pode ter mais dados, e dados mais consistentes que os meus, é que eles foram para dentro dos hospitais vacinar. Não, e na hora de vacinar, quem está na UTI Covid, ou na UTI geral, ou na enfermaria, não é o domicílio do trabalhador, e sim os trabalhadores daquela unidade hospitalar. Então, o domicílio deles não teria impactado no número de doses para os trabalhadores, em especial na Grande Florianópolis, que Florianópolis tem o grande conjunto de hospitais públicos e estaduais em especial. Não sei se eu ajudei, mas eu estou aqui para isso. Na terça-feira, nós vamos estar aprovando o requerimento, por isso que os dados são muito importantes. Eu já apresentei um requerimento na comissão externa, para a gente ouvir o Ministério da Saúde, ouvir o Butantan, ouvir a Fiocruz, secretários estaduais e municipais, com relação às vacinas no Brasil. Depois a gente vai discutir novamente a questão da pandemia, a situação atual numa autoaudiência, a questão da mutação que está acontecendo, mas a primeira reunião será sobre vacinas, por isso que a reunião de hoje, ela vem ao encontro para a gente poder, inclusive, levar o anseio da sociedade brasileira através de Floripa Amanhã, com relação às suas expectativas de vacinas em Santa Catarina. Estou à disposição. Obrigada, deputada. Eu só queria fazer um registro em relação ao pleito da OAB, né, quando solicita que o Estado possa comprar, aliás, quando o TFS votou a favor, registrar o seguinte: nós sabemos que a preocupação de todos é que vamos ter vacina para classe A e B comprar. Não. É também para a indústria vacinar os seus colaboradores. A FETRANSESC quer vacinar todos os caminhoneiros, sabe? É para pegar a classe trabalhadora, sim. Isso precisa ficar bem claro também, que é o pedido das federações para que eles possam vacinar os seus colaboradores atingindo todas as classes, é claro. O professor Paraná quer responder a... Deixa eu só, Zena, posso fazer uma observação? Zena, isso é muito importante, mas se a gente fugir do PNI da faixa etária
e dos grupos prioritários, eu vejo como profissional da saúde, aí o professor Paraná poderá já aproveitar e falar com preocupação, sabe? Porque o quantitativo disponível no mundo, esse é o nosso problema, né? Nós estamos vivendo uma situação que ela é mundial. O que foi aprovado na Câmara, por exemplo, a iniciativa privada poderá comprar, mas terá que ceder para o PNI. E aí eu fico com dificuldade, porque as empresas já pagam impostos, os trabalhadores já pagam impostos, e vão ter que pagar de novo, comprando a vacina para disponibilizar para uma coisa que é dever, na minha opinião, do Programa Nacional de Imunização, do Poder Público Nacional comprar. O governo federal tem que comprar todas as vacinas com segurança e eficácia disponíveis no mundo para nós. Deputado Jorginho, aliás, desculpe, senador Jorginho quer falar antes do secretário, então, senador. Eu queria, por gentileza... Ok, por favor, fique à vontade. Obrigado. Eu tenho um outro compromisso, você sabe como é que é. Primeiro, quero saudar a presença de todos aí. Começando pela Zena, que coordena, ela que é presidente do Floripa Amanhã, a minha querida parceira e amiga Anita Pires, professora, o Salomão, o presidente Rafael, da nossa querida OAB de Santa Catarina, o professor Paraná, que é uma referência como secretário de saúde, como estudioso, como médico, enfim, todas as pessoas, o secretário de Estado, se porventura estiver, o doutor André, todas as pessoas que fazem parte, a deputada Carmen Zanotto, que é uma apaixonada por saúde, não preciso eu fazer propaganda dela, e todos os senhores sabem da dedicação dela com Santa Catarina, com a cidade dela, com o Brasil. Ela é presidente da Comissão Externa, relatora, ela é reconhecida pela qualidade da parlamentar que é e pelo carinho, pela devoção que tem pela saúde. Eu quero saudar a todos, dizer da minha satisfação de estar participando dessa reunião remota que mudou a nossa vida, né? Nós agora estamos vivendo um outro momento. Não era possível, eu tenho brincado muitas vezes que eu nunca imaginei que no Senado da República eu poderia votar de chinelo de dedo. Às vezes em casa eu faço votações, participo de forma diferente como eu participava, como é o normal participar. Então é uma tragédia, é uma pandemia que nós estamos vivendo e eu fico feliz quando a sociedade viva, organizada, viu, Zena? Tem esse tipo de preocupação. A preocupação é de todos nós precisamos ser solidários, nós precisamos olhar para o lado e ver quem está com dificuldade e quem não está com dificuldade e ajudar. A dificuldade é do governo federal, do governo do estado, do governo dos municípios, dos hospitais, dos profissionais da saúde. A gente encontra abnegados que estão dando a vida para salvar vidas. Dia e noite, sem descanso, para tentar superar. Falta enfermeiro, falta médico, muitas vezes equipamentos. E nós estamos vivendo, Santa Catarina está vivendo como o Brasil está. Eu fui no dia de ontem, fui fazer mais um apelo ao presidente da República sobre a questão de Chapecó, de Xanxerê, da Grande Florianópolis, enfim, do Alto Vale, que tem 94% de todas leitos e vagas ocupadas. Eu tenho discutido muito com a deputada Carmen, com o nosso fórum, porque o nosso fórum é uma demonstração de união. Todos os partidos, todos os parlamentares, deputados, senadores, o partido na gaveta e o nosso grande partido é Santa Catarina e o Brasil. Então, eu quero me colocar à disposição, quero cumprimentar o professor Eduardo Sui, que vejo também na tela agora a sua participação, ele, nosso querido amigo. Eu quero me colocar à disposição. Eu sei que o governo federal passa por dificuldades, como disse a deputada Karen, em comprar as vacinas. Eu não quero falar mal de laboratório, mas é difícil a lida. O ministro Pazuello tem mostrado para nós, que a gente pediu, cadê os contratos? Ele mostrou contrato por contrato de quem comprou, o prazo de entrega. E a coisa que ele nos diz é de que de março para frente vai aumentar a quantidade de vacinas distribuída para todo o Brasil. Estão tendo a preocupação de distribuir conforme a quantidade que recebe para os 27 estados, de forma como já sabem distribuir, como fazem
os outros tipos de insumos de vacina. Outros tipos de vacina. De forma muito criteriosa pela população. Esses dados, Zena, minha presidente querida Zena, se não fecha, é por informações erradas, não sei de quem, se é das secretarias municipais, estaduais. Eu acho que a gente precisa apurar para ver a base de cálculo disso. Se a gente está perdendo em número de quantidade para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, a gente precisa saber que nós vamos em cima disso. Nós não podemos ser prejudicados. Santa Catarina, muitas vezes, já é prejudicada por nós sermos eficientes. Quantas e quantas vezes? Ninguém se preocupa com Santa Catarina. Santa Catarina, eles é uma Suíça brasileira, eles fazem os deveres de casa, eles são bons, eles são bonitos, eles têm praias maravilhosas. E eu tenho dito sempre, nós temos umas quantas dificuldades que nós precisamos superar. Obra de infraestrutura e tudo isso que nós estamos... Como nós estamos numa pandemia, nós precisamos cuidar da saúde e da vida das pessoas. Pandemia, saúde e economia. A economia, Zena, falando um pouquinho, eu sei que nós estamos passando por uma dificuldade grande. O setor de serviço, turismo, estão perdendo todo dia espaço, tempo, emprego, CNPJ. Tanto é que eu fiz o Pronamp, foi um projeto meu, que o presidente Bolsonaro sancionou, que se não fosse isso, só em Santa Catarina, nós emprestamos 4 bilhões. 4 bilhões, no total é 42 bilhões no Brasil. Ele volta a funcionar agora, porque é um programa permanente, emprestando mais dinheiro, um juro decente, não juro de agiota, prazo, carência, fundo garantidor, que é o aval. Então, a preocupação em salvar as empresas e os empregos é muito grande, é muito grande. Como também, primeiro, a saúde. Porque sem saúde a gente não vai ter emprego, ninguém não vai ter nada. Então, a gente tem cobrado do ministro Pazuello, do presidente da República, a deputada Carmen, ela é comissão externa, ela já fez carreira de lá no Ministério, o secretário da Vigilância, que é o doutor Arnaldo, nosso parceiro, nosso amigo, preocupado em encontrar soluções. O professor André, o doutor André, secretário da Saúde, tem feito das tripas ao coração. Eu tenho visto ele participando, pedindo. Enfim, nós estamos ao lado de Santa Catarina, da população de Santa Catarina. Por isso, Zé, eu quero cumprimentar, dizer de que números de vacina, eu sei que os estados mais ricos já compraram antecipado. Nós temos que ir superando isso tudo. Mas, pelo que o ministro Pazuello nos mostrou, todos os contratos já feitos, nós vamos ter 350 milhões de doses até o final desse ano, né? Então, a esperança é que março, abril, maio, junho, comece a aumentar a quantidade de vacina distribuída para dentro do nosso sistema de imunização, que é um dos melhores do Brasil. O nosso SUS provou agora que é um exemplo de sistema de saúde do mundo, melhor do que os Estados Unidos, que é o todo-poderoso. Então, eu quero receber esse documento, Zena, viu, Anitta? Receber esse documento, me colocar à disposição como senador, que tenho orgulho e a honra de representar Santa Catarina, me colocar à disposição de vocês. Me liga, Zena, o que for possível, professor Paraná, o que eu puder ajudar a prefeitura, não sei se tem alguém da prefeitura aí, quero saudar, cumprimentar. É uma luta de todos. Agora, é mão dada, é de mão dada que nós vamos superar isso tudo. Infelizmente, perdendo amigos, como eu já perdi, pessoas queridas, nós temos que ter fé em Deus, rezar, ter vacina e aumentar a estrutura. A classe médica, o doutor Ademar Paes, que é meu amigo pessoal, que é o presidente da ACM, preocupado, me ligou ontem à noite, tivemos meia hora no telefone falando sobre Santa Catarina, sobre as dificuldades, os respiradores que chegaram mais 100, mais 10 que foi para Xanxerê ontem à noite, enfim, o esforço que todos estão fazendo. Os mais médicos contratados, e o ministro autorizou o prefeito João Rodrigues contratar, mas lá o professor Paraná ele deve estar fazendo isso mesmo aqui, para superar, juntar os valores médicos que nós temos, enfermagem, que vira turno cuidando de pessoas,
para que a gente possa superar. Então, eu quero cumprimentar pela iniciativa, Zena. É isso mesmo. Forças Vivas tem que ser viva. Vocês estão preocupados com a saúde das pessoas e o que é melhor do que nós? Não existe nada melhor do que nós. Nós somos o maior tesouro da Terra e está na pessoa humana, que somos nós. Então, portanto, conte comigo, 100% à disposição para ajudar, esclarecer, cobrar essa diferença, essa base de cálculo, os números, se não foram abastecidos ou se foram deixados de abastecer. Santa Catarina não pode perder. A gente já recuperou, a deputada Carla, que sabe, ela foi a grande timoneira do per capita do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que nós fazia mais e recebia menos. O professor Paraná também sabe disso, ele participou, e hoje, graças a Deus, nós estamos recebendo aquela prestação de serviço que nós fazíamos e não recebíamos. Foi um gesto político, capitaneado pela deputada Cátia. Então, portanto, eu quero me despedir, fico à disposição, qualquer resposta depois, encaminho o documento, professora, para que eu possa ajudar e continuar ajudando as pessoas, a vida e os catarinenses. Valeu, muito obrigado. Obrigada pelas suas palavras. E antes do senhor sair, a gente queria fazer um pedido. Vocês sabem que a Luísa Trajano tem um movimento chamado Unidos pela Vacina, e está aqui conosco também participando a Ana Lisa Blandi, a Fernanda Bornauzi e a Ana Blasi, aqui conosco, e a gente queria fazer um pedido, que vocês, senadores e deputados, nas suas bases, peçam aos seus prefeitos que encham aquele formulário que foi encaminhado para todas as prefeituras, exatamente para verem que não estão respondendo e não tem como ajudar se tu não sabe qual é a deficiência de infraestrutura que aquele município está precisando. Por isso, se vocês puderem reforçar, através das suas assessorias, nos municípios, das suas bases, é muito importante, porque elas estão fazendo um trabalho maravilhoso e sabe como é que é? Às vezes, pela correria do dia a dia, as prefeituras não estão dando os retornos. Está conosco também o deputado Bruno de Souza, e, gente, nós também com 50 pessoas na reunião. Queria pedir que os próximos que forem se manifestar, que tentem ser o mais conciso possível, que a nossa ideia é terminar a reunião 5h30, porque a reunião tem que ter hora para começar e para acabar. Eu sei que todos aqui têm as suas tarefas, né, pela frente, então, e se manifesta no chat, enfim. A OAB já falou, mas, mesmo assim, o doutor Wilson gostaria também de dar uma palavra como coordenador, né, da OAB nessa área, e depois nós temos ainda a resposta do doutor Paraná, não sei se ele gostaria de se manifestar antes. Eu acho, aproveitando a presença ainda do senador e da Carmen, Perfeito. Eu acho que é isso mesmo, a Carmen colocou precisamos ter números, precisamos ter esses dados. Esses dados, o Estado que tem. Quer dizer, eu não tenho esses dados, eu tenho os dados de Florianópolis. Agora, quando me dizem, por exemplo, houve o encaminhamento das vacinas, por exemplo, para cidades pequenas, né? Tem cidades pequenas que receberam vacinas. E essa solicitação de vacinas, no começo, era feita uma base empírica. Eu posso dizer isso, por exemplo, um exemplo prático, não sei entrar em mérito. Palhoça, por exemplo, pediu para o governo do Estado 3.000 e poucas vacinas para vacinar pessoas acima de 90 anos. Esse o Estado conseguiu segurar, porque sabia que na Palhoça não tinha 3.000 pessoas com 90 anos. Mas, no começo, eram as prefeituras que informavam o Estado quantas pessoas tinham naquela faixa, porque nas cidades maiores que tem prontuário eletrônico, etc., etc., isso fica muito mais fácil, que tem cadastro, fica muito mais fácil. Em algumas cidades, a solicitação era encaminhada para o governo estadual dizendo o número de pessoas que tinham, que deixavam de ter, e foram encaminhadas essas vacinas. E aí eu soube, eu tenho certeza disso, primeiro que aquilo que o senador Jorge Melo falou com certeza. Santa Catarina, a minha experiência em Brasília, de muitos anos também, é que Santa Catarina é sempre aquele estado que faz tudo direitinho, cumpre as ordens, e daí ele acaba sendo punido por causa disso. O governo falou para nós, vocês têm que guardar a segunda dose da vacina da Coronavac. O secretário de Saúde já nem nos entregou. Quando eu vou lá pegar, eu só pegava metade das vacinas
para poder ter a segunda dose, e já estamos aplicando a segunda dose. Quando foi agora, deputada, o Ministério da Saúde nos falou agora, quando mandou essa última dose, Florianópolis, coube a Florianópolis, para agora continuar a vacinação, 7.400 doses. Foi o que nós recebemos ontem para buscar, 7.400 doses. Foi o que coube a Florianópolis. Eu já tinha avisado o Estado, e daí foi o seguinte, nós vamos receber as vacinas da Coronavac, e tínhamos discutido isso do Ministério. Vamos fazer todas, então vamos aplicar todas as doses uma vez só. Não vamos guardar a segunda dose. E aí, o ministro da Saúde, ontem na reunião do CONARES, mandou a notícia que é para guardar a segunda dose. Não é para fazer todas as doses. Então, a gente fica perdido, porque diz que não está havendo uma garantia do fornecimento adequado da segunda dose, porque o Butantan não está cumprindo os contratos, etc, etc, etc. Ou é para usar, ou não é para usar. Nós não podemos ficar... Eu agora estou vacinando. Eu tenho recebido dos nossos idosos, nós estamos vacinando de LPIs, doutor, não tem problema que quando é que eu vou receber minha segunda dose? Porque as pessoas estão informadas. E nós temos garantido, a segunda dose está guardada, está com o secretário de Estado, está nos mandando, e vai nos mandar. Eu acho que essa questão toda que a deputada Carmen falou, é o seguinte, vamos botar os números na parede, vamos botar quantas pessoas foram, onde é que foram as doses, para quem foi, o que é que está faltando, o que é que o Rio Grande do Sul recebeu, vamos botar isso no papel. Vamos botar isso. Vamos instrumentalizar para que também os nossos deputados não cheguem em Brasília e depois passem por mentiroso. Não aconteceu nada disso, não. Nós mandamos, eles que não fizeram. Então, nós precisamos colocar essa questão toda, que foi dito pelo AB, vamos colocar preto no branco. Quem tem, onde é que está, quem aplicou, onde é que aplicou, o que é que está faltando. E outra coisa também é isso, os nossos senadores têm que dizer, a deputada Carmen Zanotto defendeu com muita propriedade o Sistema Nacional de Vacinação. Não é possível nós começarmos a fazer turismo de vacinação, ou seja, São Paulo já está vacinando acima de idade de 60 anos. Eu vou pegar um avião para São Paulo para me vacinar. Tem carteirinha do SUS, chego lá, vou tirar daqui. Um advogado, sou do carteirinha do SUS, tem que se vacinar, tem 60 anos. Nós vamos trabalhar isso com uma esculhambação total. Não é possível. Acho que o ministro Pazuello tem dito isso também com muita propriedade. Definiu as linhas de vacinação, definiu as características, definiu os grupos prioritários, esquematizou isso, vamos cumprir isso. Ninguém passa para a segunda fase sem passar na primeira. Porque se ele passou para a segunda fase, ele só passou para a segunda fase por dois motivos. Ou ele não vacinou todas as pessoas daquela fase que tem na região dele e deixou sem vacinar, e por isso está sobrando vacina, ele vai passar para a segunda fase porque não conseguiu atingir os níveis de vacinação da fase necessária. Ou ele está com vacina demais, está indo para a segunda fase e está deixando os outros na primeira. Isso, a gente perde credibilidade no nosso Sistema Nacional de Vacinação e os nossos vacinadores não gostam disso, porque eles estão acostumados a fazer as coisas certinhas. Então, agora, concordo com o que foi dito, concordo com o deputado Carlos Zanotto que falou e com o senador Jorginho Mello. Nós precisamos, então, acho que nós aqui do nosso evento, precisamos que sejam colocadas essas planilhas no ar de todos. Para onde foram as doses, quanto cada município recebeu, qual é o percentual por idade, colocar isso no papel. Porque senão fica um diz que não vamos a lugar nenhum. E essa é a importância do AB também fazer essa avaliação, não é? Capitanear isso. Então, eu acho que a gente precisa munir os nossos representantes lá em Brasília desses dados para eles terem legitimidade na reivindicação. Eu acho que nós precisamos fazer isso, sim. Eu entendo o esforço. Carlos Zanotto, da deputada Carmen, para nós tem sido angustiante essa ideia de, como a senhora falou, nós vamos ter um gasto extra a partir desse ano com as sequelas do Covid. Quando a pessoa sai da ideia do Covid, da cura da doença, há uma série de outras lesões que nós, hoje em dia, nem sabemos dimensionar quais são ainda, porque nós estamos aprendendo com isso, que vão se refletir numa forte pressão sobre o Sistema Único de Saúde, já a partir desse ano. Não é possível a gente enfrentar uma ideia de corte de gasto, utilização dos gastos de saúde para serem aplicados em outra coisa que não seja... Oi, professor Paraná. Muito obrigado. Então, eu acho que a sua ideia de defender a manutenção do orçamento da saúde, para mim, essa é essencial. E a ideia que está sendo feita também, que eu acho que tanto o senador como a senhora concordam, que nós, durante um período, a gente chamou, a saúde foi dito para ela o seguinte, vocês precisam flexibilizar,
porque senão vamos entrar em colapso da economia. Foi nos dito isso. E nós começamos a flexibilizar, tá certo? Agora, a saúde entrou em colapso. Está na hora da gente rever também o que é que pode ser feito para que a gente saia desse colapso. Então, acho que se a gente fizer isso, sou parceiro, já me alonguei demais, mas gostei dessa ideia de botarmos preto no branco onde estão as vacinas, para quem foi, e os nossos senadores e os nossos deputados em Brasília poderem reivindicar. Obrigada, secretário. Obrigada mesmo. Agora nós vamos passar a palavra para o Dr. Wilson Quinoner Campos, presidente da Comissão de Direitos da Saúde da OAB. Dr. Wilson, será que caiu? Márcio, acho que ele não está ouvindo. Agora sim. Tá, obrigada, doutor Wilson. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar todos que estão presentes aqui, dizer que o Fórum Parlamentar ele é um meio onde é o epicentro de uma pauta relevante e estruturante para Santa Catarina, e o exemplo é o que nós estamos vendo do debate agora, ladeado pela Floripa Amanhã, na pessoa da dona Zena, e que eu gostaria de colocar aqui de forma bem rápida, até apenas para contribuir, é que, apenas para entendermos, né, que a urgência da vacina ela é muito mais do que a gente imagina. Por exemplo, em 55 dias desse ano de 2021, já morreram no estado 1.742 pessoas só de Covid-19. Fazendo uma média, é o equivalente a 33 pessoas por dia. 33 pessoas por dia. Então, é um número assustador. É um número assustador. Então, quando a gente vê o esforço do ministro Pazuello e de outras autoridades, olha, a vacina vai chegar, não, tem que ser mais. Tem que ser mais assertivo, tem que ter mais assertividade, na minha humilde opinião, né? Tem que colocar o preto no branco, como o doutor Paraná falou, e quanto mais tempo nós demorarmos na prioridade do grupo, da linha de frente, mais tempo vamos levar para chegar nas demais categorias. Por isso que a revisão desses índices da base de cálculo para Santa Catarina, Santa Catarina tem 295 municípios, salvo engano, e o quantitativo de doses que recebemos é equivalente a 3% da população. É um nada para Santa Catarina, com uma média de mortes de 33 pessoas a cada 24 horas. Né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de colocar. A OAB é parceira do Fórum Parlamentar, é parceira do Floripa Amanhã também, nessas iniciativas, e a OAB já oficiou, como o doutor Rafael falou, já oficiou ao governo do Estado para que essas informações, esses dados, eles sejam socializados. Porque sem isso, nós vamos estar navegando no escuro. Né? Nós sabemos mais ou menos onde temos que ir, mas não vamos chegar com precisão a lugar nenhum por carência desses dados. Paralelamente a isso, pensamos também que pode haver um esforço, talvez, do Fórum Parlamentar, no sentido de instar o Supremo Tribunal Federal a julgar uma outra ação, que é a DPF 754. Lá nessa DPF se está questionando exatamente o critério equivocado de grupo prioritário, porque consta como grupo prioritário educador físico, médico veterinário e uma série de outras categorias que não são do grupo prioritário porque não estão na linha de frente. São grupos importantes, tem que ter, sem dúvida nenhuma, a proteção, a imunização, mas no momento adequado, que não me parece que não é esse. Né? Então, também, essa intervenção nessa ação, deputada Carmen, e senador Jorginho, também deputado Bruno Souza, acho que é imprescindível. E com essas considerações, eu reitero aqui o agradecimento, o apreço, e estamos à disposição. Muito obrigado, dona Zena. Obrigada, doutor Wilson. E agora, para a gente, antes de abrir algumas perguntas ali, eu gostaria de ouvir o Gonzaga, que é o presidente do SOS Cardio, que é a pessoa que está no dia a dia ali lidando com os pacientes e com os médicos, etc. Gonzaga, fique à vontade. Zena, muito obrigado. Boa tarde a todos. Já vou direto na minha colocação.
Também sou presidente da Câmara da Indústria da Saúde da Fiesc, onde a gente tem uma relação direta com a indústria da saúde e também tem uma relação internacional forte. Então, o que eu penso? Nessa questão da vacina ou da crise que a gente está vivendo agora, nós temos que parar de olhar a árvore e olhar a floresta. Como a deputada Carmen colocou, Carmen Zanotto, o problema da vacina, de aquisição de vacina, é um problema global? Não tem. A Suíça não está conseguindo comprar, a França não está conseguindo comprar, a Austrália não está conseguindo comprar. Não é uma questão só de rico. É quem produz, quem tem uma proximidade, quem já colocou o pagamento no ano passado, como Emirados Árabes, sem saber o que ia acontecer. Essa questão da indústria, na minha percepção, conversando com os meus pares industriais da Europa, ou esses que estão produzindo a vacina, a arrancada produtiva ainda não aconteceu, porque eles não sabem se funciona. Nós somos os cobaias. Qual vacina vai funcionar? Vai ser a AstraZeneca? Vai ser a chinesa, etc.? No momento que eles tiverem resultados efetivos, vai haver um aumento de capacidade produtiva. Vai haver uma força produtiva a nível global, etc., etc. Já estão se preocupando com insumos, com embalagens e com outras coisas. Mas é complexo, é algo complexo. E, nesse sentido, né, que nós temos que nos agarrar a tudo que possa poupar vidas, porque esse eu acho que o grande objetivo aqui. Nós estamos hoje na semana epidemiológica, na semana 52. Eu estou me baseando nos dados e nos elementos que eu tenho em relação a Florianópolis. Tá? Nós tivemos um pico aí de positividade ou de testes positivos na rede privada, comparável e igual à semana 36, 37, 38, 39 e 40, que foram semanas um pouco atrás. Então, eu acredito que da rede privada não é muito diferente do público. Qual que é o problema? O problema é que hoje, essas pessoas que estão entrando nos nossos hospitais estão entrando numa situação muito mais grave e sem nenhum pré-atendimento. Ou então, até viram algum médico, mas o médico mandou para casa tomar paracetamol, mandou comprar um pulso oxímetro, e disse, olha, se piorar, venha. E eles estão vindo. Então, nós estamos enfrentando coisas que antes a gente não enfrentava, ter 15, 18, 20 pacientes por dia, chegando já com deficiência respiratória, o pulmão tomado a 50%, sem ter feito nenhuma espécie de tratamento. Então, nós estamos numa guerra, a gente admitiu e aceitou, porque acredita e tem que pegar tudo que puder, vacinar a nossa população, assumindo essa responsabilidade, é o Estado que está assumindo, não são os laboratórios, é o Estado no nosso nome, né? Porque a gente não tem ainda os resultados de eficácia e nem de risco. Tá? Então, nós temos também que assumir tudo que está à nossa disposição e atender essas pessoas. O tratamento precoce, na minha experiência, na minha observação, funciona. Agora, há um discurso ideológico que impede que ele seja feito. A profilaxia com vitaminas funciona. Há um discurso também técnico, etc., que impede que ele seja feito. Porém, observacionalmente, isso traz resultados. A comprovação é muito complexa e difícil porque o médico tem medo de falar, mesmo aquele que utiliza e que utiliza para si. Né? Porque ele diz, Gonzaga, eu tenho um CRM, tu tens opinião. Então, mas nós temos que buscar tudo aquilo que possa poupar vidas. Essa é a minha preocupação, porque se nós estamos na semana 52, nós podemos ter uma repetição de 3, 4, 5 semanas dessa semana agora. E as pessoas entrando nessa condição dos nossos hospitais, isso é muito ruim, entende? Então, o Brasil está muito bem na questão de vacinação, nós somos entre o 5º e 6º país em número de vacinados, e nós começamos agora apenas 3 semanas atrás. Não produzimos vacinas, conseguimos já um grande número. Acompanhei o plano de vacinação feito pelo Ministério da Saúde. Ele é muito bom, já tem as doses encomendadas e compradas, tá? É muito melhor ainda do que outros países. Estamos numa situação que até é muito positiva. A questão de Santa Catarina está um pouco mais recuada com os outros estados, embora o Brasil aplicou hoje menos de 3% em toda a população, tá? É uma questão que eu acho muito propícia para esse grupo, porque são justamente os secretários de saúde municipais, o secretário estadual e os nossos parlamentares de defender a equidade entre os estados. Né? Então, eu penso que a gente deveria unir forças nesse momento, mudar a questão da comunicação, informar para as pessoas a importância que, desde o primeiro sintoma, eles busquem um atendimento médico e que esses médicos atuem
no tratamento dos sintomas. Dá um paracetamol e manda para casa e dizer, volta para o hospital se piorar, ele vai piorar e vai voltar. Porque são ciclos. E não é fechamento nem lockdown que vão resolver a nossa situação. Olha a Argentina, olha os países que fecharam e olha os países que não fecharam. Olhem os países, mais de 100 que utilizam um tratamento precoce. Eu li os protocolos da Rússia, eu li os protocolos de diversos países que utilizam um tratamento precoce. Eles colocam tudo que é possível à disposição. Eles têm um índice de mortalidade muito baixo. Entende? Não estou falando como cientista, nem como técnico, estou falando como gestor e como observador. Nós temos aí que utilizar todas as armas da mesma maneira que a gente está utilizando as vacinas e eu vou tomar, entende? Porque eu quero colocar tudo o que tiver à disposição para salvar vidas. Então, esse é o meu posicionamento. Eu gostaria de... Né, eu tinha pedido até para a Zena para eu poder colocar esse posicionamento. De novo, não acho que nas vacinas a gente está muito ruim, não. Nós estamos até muito bem, muito melhor do que outros países. Acredito que dentro de 4 ou 5 semanas, com as vacinas que a gente vai receber, nós vamos estar ali entre terceiro no mundo. Tá? O nosso programa está indo muito bem, nós temos eficácia, nós temos competência, né? E conseguir as vacinas não será fácil. Vai haver um momento quando algum dessas técnicas ou tecnologias estiver comprovada que ela realmente funciona e que lá as indústrias colocarem realmente os investimentos necessários para ampliar essa capacidade. De novo, isso é a minha percepção, é a minha opinião, da maneira como eu venho interpretando e vendo, né, atuando dentro do mercado da saúde. Muito obrigado. Muito bem, Gonzaga. Obrigada, viu? O deputado Bruno de Souza, acho que ainda está na sala e gostaria de falar pela bancada catarinense aqui. Bom, muito obrigado, Zena. Opa. Uma boa tarde a todos os senhores. É sempre muito bom ouvir especialistas, quem entende. É muito bom ver também a sociedade civil se organizando. Prontamente atendi esse convite porque entendo que quem vai mudar, melhorar e fazer esse país ir para frente são os indivíduos organizados como nós estamos fazendo hoje. No estado de Santa Catarina, tenho tido a minha função parlamentar de fiscalizar o nosso estado e tenho cobrado muito a questão dos insumos já há um bom tempo, tenho acompanhado essa questão. Tem um ofício do dia 15 de janeiro me mostrando a preocupação e solicitando para a Secretaria nos atualizar sobre os insumos disponíveis. Isso faz mais de 40 dias e, enfim, não recebi a resposta, mas já naquele momento parecia que nós íamos em direção a um caminho complicado que necessitaria uma ação, um planejamento mais pontual do nosso governo. Em relação a tudo o que foi dito aqui, não tem muito, é difícil complementar alguma coisa depois de ouvir o Gonzaga, ouvir o Paraná, ouvir quem está na ponta. Mas eu só gostaria de manifestar apenas meu desacordo em relação às vacinas privadas. Infelizmente, o nosso Congresso, e é a minha opinião, perdeu uma oportunidade de aprovar uma emenda do deputado Gilson Marques que liberava a compra de vacinas privadas também, e a emenda garantia que também solicitava e prescrevia que era necessário seguir o plano de imunização e também a doação de vacinas num número equivalente para a rede pública. Enfim, eu entendo que existe uma limitação de oferta no mundo, entretanto, o mundo privado tem a se adequar conforme a demanda. Então, uma demanda acaba gerando um incentivo econômico maior também para a oferta. E acredito que seria importante ter essa liberdade, caso o governo federal não consiga atender, para que os entes privados também pudessem oferecer alguma solução. E também acompanhei a fala do secretário adjunto da Saúde do Estado na última semana em audiência pública, e onde ele disse que tem disponível cerca de 200 milhões de reais para fazer compra da vacina, caso o governo federal não atenda e não cumpra com a meta do plano de imunização. Eu estou cada vez olhando essa ideia com mais simpatia, caso os atrasos aconteçam aqui para Santa Catarina, que, como foi dito antes, é um estado infelizmente esquecido, né? Parecem que olham para a gente e acham que a gente tem todos os problemas resolvidos e que não temos problemas aqui. Então, me parece que essa ideia olho cada vez mais com simpatia para essa ideia também, e estou acompanhando justamente o desenvolvimento da vacinação para caso
essa vacina demore mais, nós não conseguimos dar vazão a todas as vacinas, a gente possa, pela Assembleia Legislativa, também defender a ideia de uma vacinação, das compras, caso o governo não cumpra com o Plano Nacional de Imunização, nós possamos também cobrar pela Assembleia Legislativa compras estaduais. O que eu espero que realmente não venha acontecer e que nós consigamos dar vazão a todas as vacinações. Mais uma vez, muito obrigado, Zena, obrigado a todos, agradeço a oportunidade de manifestar. Obrigada, deputado Bruno. Queria reforçar que nós vamos encaminhar a carta, então, a toda a bancada, e também vamos fazer um resumo dessa reunião para dar os encaminhamentos, né? E para encerrar agora, antes que a Anita Pires, que vai fazer o encerramento da reunião, eu gostaria de ouvir a Ana Blasi rapidamente para falar sobre Unidos pela Vacina, que é um projeto extraordinário que tem o objetivo de apoiar as prefeituras, né, nas infraestruturas, que é um grande gargalo, que o professor Paraná já fez reunião conosco também, e já conversamos sobre as deficiências de infraestrutura aqui de Florianópolis, e também o objetivo é ajudar os outros municípios. Afinal, Florianópolis é a capital, é a mãe do estado, e precisa estar preocupado também com os outros municípios. Para encerrar, Aninha, agora é você. Obrigada, Zena. Vou falar rapidamente. Cumprimento a deputada Carmen Zanotto, minha querida amiga, e todos os deputados aqui presentes, o deputado Bruno, enfim, vou falar rapidamente. Eu aceitei o desafio de coordenar esse movimento Unidos pela Vacina aqui em Santa Catarina, e eu queria rapidamente explicar do que se trata, porque muitos acham que se trata de mais um movimento, e não é. Ele começou liderado pela Luísa Trajano, junto com o IDV, Instituto de Desenvolvimento Varejo, e hoje estão nele a Firjan, a Fiesc, inúmeras entidades e a iniciativa privada. Muitos empresários aderiram. Eu tive uma reunião ontem, está a Gol, a Azul, enfim, inúmeros empresários. E o movimento é o seguinte: nesse primeiro momento, nós estamos fazendo um questionário que foi encaminhado a todos os municípios do Brasil para colher dados, exatamente essa necessidade de entender qual é o problema na logística. Eles chamam de supply, o suprimento. Quando chegarem as vacinas, o que o município de Faxinal dos Guedes precisa? Precisa de seringa? Precisa de geladeira. Eu falei com o superintendente da Vigilância Sanitária aqui em Santa Catarina, não tem geladeira. Santa Catarina, por exemplo, se vier a vacina da Pfizer, não tem geladeira para armazenar, e a vacina vai se perder. Então, além disso, os pedidos são incríveis, do tipo, não tem cadeira, não tem pessoal para vacinar. Então, a gente precisa identificar quais são esses gargalos. Hoje está em teste uma plataforma que vai fazer o match. O município X precisa de cadeira, a empresa X pode doar essa cadeira, vai doar para que ele possa fazer um drive-thru, por exemplo. Esse é o objetivo. Então, eu inseri Santa Catarina no projeto piloto. A gente precisa que os municípios respondam, e eu sei que eles estão sobrecarregados, mas eu preciso da sensibilidade de todos aqui, como sociedade civil organizada. Nós estamos também trabalhando com a Central Única de Favelas, o Preto Zezé, que é o presidente da Central Única de Favelas, vai identificar quem é o responsável aqui em Santa Catarina para a gente trabalhar juntamente com as favelas. Então, é um movimento muito sério e a gente precisa, é um apelo que eu faço a todos vocês para que vocês peçam nas bases regionais, deputada, que façam a resposta, os secretários municipais respondam o questionário para a gente poder ajudar. Tá bom? Muito obrigada, um bom final de semana, gente. Obrigada pelo convite, Zena. Gente, obrigada a todos mesmo. A gente tem, como eu falei, o Floripa Sustentável, coordenado pela Floripa Amanhã, tem investido muitos esforços. Nós temos trabalhado, deputada, assim, incansavelmente, como se fossem profissionais da área, temos doado nosso tempo e, às vezes, até dinheiro, enfim, o que for preciso, para que a gente tente mitigar um pouquinho, né? Ou, no mínimo, fazer esse tipo de articulação e levar para vocês as informações e, claro, que cobrar dos nossos parlamentares alguma ajuda e do nosso secretário, etc. Eu me despeço aqui mais uma vez agradecendo e passo a palavra para a minha amiga Anita Pires, que vai fazer o encerramento dessa reunião. Obrigada mesmo. Boa noite a todos, já são quase 6 horas. Anita?
Anitta, acho que a Anitta... Alô, obrigado, Zema. Estão escutando? Zena? Estamos te escutando, pode Ok? falar, pode falar. Ótimo, ótimo. Queria cumprimentar a Zena e o professor Salomão e o doutor Rafael, da OAB, pela iniciativa. Uma reunião como essa hoje, oriunda da organização da sociedade civil, que é uma coisa muito positiva aqui em Florianópolis e que ajuda muito no encaminhamento e na busca de solução aos desafios, agradecer e dizer que a sociedade civil organizada, as entidades, têm esse compromisso, sim, de estar ao lado do prefeito, do secretário de saúde, dos vereadores, dos deputados, enfim. Essa lâmina aqui mostrando a diversidade de pessoas e de entidades que participam é algo extremamente importante e que retrata exatamente o que nós queríamos. O cenário da organização e da colaboração de todos. Nós estamos numa guerra e o nosso inimigo é invisível. E aí está a grande dificuldade. Queríamos fazer um agradecimento muito especial à deputada Carmen Zanotto, que olha, tem sido assim de uma dedicação e viabilizou essa reunião juntamente com o senador Jorginho, do Fórum Catarinense. A gente lamenta que os deputados da região que nós elegemos, não tinha nenhum aqui, mas, enfim, a gente sabe que todo mundo está com a agenda muito cheia. Então, queríamos também agradecer ao doutor Paraná, que insistentemente tem buscado o apoio das organizações, não só da Floripa Amanhã, do movimento Floripa Sustentável, mas tem dentro do guarda-chuva dessas entidades mais de 30 outras entidades. Então, nosso agradecimento às pessoas que ficaram até agora, ao Luiz Gonzaga, que tem sido um parceiro de todos os momentos, e dizer realmente, Wilson, que nós precisamos estar juntos. Nós temos uma batalha muito violenta, o doutor Paraná precisa muito da gente, e vamos estar juntos, e parabenizar a Ana Cristina e o grupo de mulheres por essa campanha belíssima. Se todo mundo fizesse a sua parte, nós estaríamos vencendo essa guerra muito mais rápido. Parabéns, Ana, parabéns, professor Salomão, e vamos em frente, juntos, colaborando e lutando juntos. Obrigado, boa noite e um bom final de semana. Só queria fazer um registro que o gabinete do vice-prefeito está aqui representando, o vice-prefeito é a Aline Cabral Vaz. Obrigada, Aline, pela presença. Gente, obrigada a vocês. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Bom final de semana e todo mundo em casa, né? Cuidem. Tchau. Um abraço obrigada. a todos. Bom ver a deputada Carmen Zanotto. Fazia tão saudade dela. Qualquer dia eu vou lá em Brasília e tirar uma comida com ela lá. Temos a vereadora Mariana.